10 teorias absurdas dos animes que os otakus já acreditaram, de Ash em estado vegetativo até uma quinta transformação para Goku. Relembre as maiores especulações de fãs. Bem, não é a primeira vez que a expectativa se mostrou a mãe da roubada. É bastante comum que surjam teorias entre os fãs de anime e mangá que acabam nunca indo pra frente na própria série. Na lista de hoje vamos relembrar algumas dessas especulações que muitos até acreditaram em algum momento da vida, mas que hoje vemos apenas como fake news bem criativas. Dez. Super Saiyajin 5 existe em Dragon Ball AF. Os anos 1990 eram uma terra sem lei, e as dificuldades de se obter informações oficiais de séries de anime e mangá permitiam que muitas teorias de fãs fossem consideradas reais. A mais famosa se refere a Dragon Ball AF, uma suposta continuação de Dragon Ball GT. A história dessa nova saga variava bastante de acordo com a fonte, mas o elemento em comum em todas as teorias era sobre o novo poder de Goku. Seus cabelos ganhariam um aspecto acinzentado e assim surgiria o Super Saiyajin 5. Forma posterior à transformação final de Dragon Ball GT, nem preciso avisar que tudo isso aí é lorota, né? Dragon Ball F surgiu de uma brincadeira de fãs, a F inclusive seria uma abreviação de April Fools, ou 1º de abril em português, e a imagem da nova transformação de Goku era uma arte criada por um artista mexicano. Muitos anos depois a franquia ganhou uma continuação, Dragon Ball Super, mas ela não era uma sequência de Dragon Ball GT, e sim era ambientada depois do arco de Dragon Ball Z. Ou seja, nem mesmo existe o Super Saiyajin 4. Mesmo assim, muita gente enxerga o novo poder instinto superior como uma homenagem a esse Dragon Ball que nunca existiu. 9. Ash está em coma. Pokémon. Ao lado da história sobre Giovanni ser o pai do protagonista, especulações sobre pais são bem comuns. Aliás, a mais famosa teoria absurda de Pokémon é a tese de que Ash entrou em coma durante os acontecimentos do primeiro episódio de Pokémon. Ou seja, após tomar aquele choque gigantesco do Pikachu, o protagonista teria entrado em um estado vegetativo em um hospital, e todos os episódios mostram o que se passa na cabeça do pobre Ash durante o coma. Embora seja bem viajada, a teoria acaba resolvendo algumas dúvidas sobre a coerência da série. Explica como o Ash não envelhece, como que toda a cidade tem pessoas iguais trabalhando na polícia e nos hospitais e por aí vai. Infelizmente a realidade é mais triste. A idade do Ash se mantém a mesma apenas porque o público é constantemente renovado e temos personagens iguais em toda a cidade porque é assim no jogo de videogame original. 8. Saga de Zeus vem aí. Os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco foi o principal responsável pela febre dos animes no começo dos anos 1990. E na época os fãs ficaram um tanto decepcionados quando a série animada acabou com a derrota de Poseidon. Isso se deu porque o mangá continuava a história com a saga de Hades, que veio a ser animada somente no começo dos anos 2000. Porém, mesmo com a conclusão da história, os fãs ainda esperam ansiosamente a saga de Zeus. Uma suposta conclusão inédita para a história dos defensores de Atena. Zeus é a figura mais poderosa da mitologia grega, então faz sentido para os fãs que ele seja o grande último adversário dos Cavaleiros do Zodíaco, mas isso nunca aconteceu. O mangá teve seu desfecho com a derrota de Hades e o mais próximo que conseguimos chegar de uma saga de Zeus foi com o lançamento do filme Prólogo do Céu, que teoricamente seria o início desse novo arco. Infelizmente para os fãs, o longa foi lançado há 18 anos e não há qualquer plano de uma sequência. 7. Crocodile é a mãe do Luffy. One Piece. Essa teoria foi a mais bizarra que eu achei até hoje. One Piece é um dos mais longevos animes da atualidade, então é um caldeirão borbulhando de teorias de fãs. Um dos mais criativos delírios da comunidade se refere a Crocodile, o primeiro grande vilão enfrentado pelo bando do Chapéu de Palha na saga de Alabasta. Ao final da luta no deserto, o inimigo foi capturado pela marinha e enviado para a prisão de Impel Down,
e volta a aparecer na série quando Luffy invade a prisão com o intuito de salvar seu irmão Ace. No meio da bagunça da fuga, muitos fãs perceberam que Crocodile é um velho conhecido de Ivankov, e isso foi o suficiente para a criação de uma teoria no mínimo inusitada. Segundo a especulação dos fãs, EVA usou seu poder de manipulação hormonal para transicionar Crocodile, que seria originalmente uma mulher. Mas a teoria doida não para aí, pois acreditam que não só Crocodile era uma mulher como também que é a mãe do protagonista Monkey D. Luffy. Mesmo as chances disso sendo próximas de zero. Essa coisa do Crocodile ser a mãe do Luffy acabou se tornando um meme muito recorrente na comunidade. 6. Byakugan Dourado, Naruto. Naruto foi um grande shonen de lutinha e claro que muitas teorias foram surgindo ao redor de sua história. Enquanto algumas acabaram se provando reais, como a relação entre Tobi e Obito, a questão do Byakugan Dourado acabou sendo apenas uma especulação. Segundo os fãs, essa versão do Byakugan seria uma forma mais forte que acabou sendo diluída com o passar do tempo através das gerações, e somente Naruto poderia recuperar esse poder. A maior prova que isso não existia na história original de Naruto é o próprio nome Byakugan, que em japonês quer dizer olho branco. Mesmo assim, personagens com uma tonalidade dourada de Byakugan apareceram em Boruto, Naruto Next Generation. Então é capaz que o anime tenha tentado agradar essa fanfic tão antiga dos naruteiros. 5. Kion é Deus, não Haru, a melancolia de Haru Suzumiya. O anime The Melancholy of Haru Suzumiya é conhecido não só por ter feito os otakus de sua época assistirem a várias vezes o mesmo episódio, mas também por uma teoria bem difundida. Segundo os fãs da série, não é Haru Suzumiya o verdadeiro Deus, e sim o pobre Kion seria a representação dessa entidade. De acordo com a fanbase de Haru Suzumiya, é errado acreditarmos que a protagonista causou tudo por ser Deus. Pois tudo isso só aconteceu porque Kion, o suposto verdadeiro Deus, manipulou a situação para que os acontecimentos chegassem até aquele ponto. Até hoje vemos discussões sobre a veracidade dessa especulação, e talvez seja necessário assistir ao anime de novo para averiguar isso. Alguém aí tem coragem? 4. All Might é o pai do Deku, My Hero Academia. Teorias sobre paternidade e maternidade são as favoritas dos fãs nesse grande programa do ratinho que é o meio otaku, e My Hero Academia não poderia ser diferente. O autor Kohei Horikoshi é um homem que consegue segurar mistérios por muito tempo, vide a revelação recente sobre o aluno traidor da UA. Então muita gente espera que em algum momento o autor revele que All Might na verdade é o pai de Deku, embora o herói seja uma figura paterna importante para o protagonista a ponto de transmitir seu legado. Não há qualquer chance do símbolo da justiça ter seu nome na certidão de nascimento de Midoriya. O pai de Deku na verdade se chama Isashi Midoriya, tem uma individualidade de fogo e nunca apareceu na série, apenas foi mencionado. O autor revelou na San Diego Comic Con de 2018 que o pai do Deku aparecerá na história, mas até agora não temos qualquer informação. É bom o autor correr, já que My Hero Academia está em seu arco final. 3. Saitama se tornará um vilão. One Punch Man. Existe algo que muitos fãs de One Punch Man esperam mais do que cenas bonitas de luta: o momento em que o protagonista Saitama vai se transformar em um vilão maléfico. Muitas teorias já foram construídas a respeito disso, e todas envolvem o careca mais forte dos animes indo para o lado sombrio da força e se tornando uma perigosa ameaça para a humanidade e a Terra. No entanto, as chances de algo assim acontecer são bastante baixas. Embora exaltado por ótimas cenas de ação, temos que lembrar que One Punch Man é uma série de galhofa, quase uma paródia do que podemos encontrar em um autêntico shonen de lutinha. Sendo assim, é bem improvável que o autor opte por um desenvolvimento que vá para um lado tão não engraçado da série em questão. Me desculpem os fãs de reviravoltas mais sombrias de enredo, mas One Punch Man é só porradinha e humor mesmo, inclusive esperamos isso do futuro filme live action. 2. Segunda temporada vem aí, Darling in the Franxx. Os animes de mecha estão longe de serem os animes que mais atraem otakus atualmente, mas o estúdio Trigger conquistou o público com Darling in the Franxx.
Tudo bem que eles precisaram colocar um monte de mulheres em poses altamente apelativas pilotando os robôs gigantes, mas foi o bastante para o anime obter sucesso com seus 27 episódios. Mas e o que dizer dessa tal segunda temporada que os fãs tanto comentam? Então, aqui temos o famoso caso do desejo dos fãs ter se tornado uma teoria sobre o futuro da série. A história de Darling in the Franxx foi concluída em sua única temporada, mas quem gosta da série ainda torce que ela retorne dos mortos, algo que não deve acontecer. Se alguns animes acabam sem nem ao menos ter um final, alô, Noragami, imagina se tem chance de retorno uma série que acabou de vez. 1. Light Yagami se transformou em um Shinigami. Death Note, essa teoria eu queria que fosse verdade. Death Note é um dos animes mais influentes das últimas décadas, movimentando milhares de dólares e sendo tema de matéria sensacionalista décadas depois de seu lançamento. A teoria sobre a série se refere ao final, pois os fãs acreditam que Light Yagami se tornou um Shinigami após os eventos do último episódio, que é o clímax do confronto contra Nier, embora essa seja uma matéria de teorias malucas de fãs. A equipe de produção de Death Note pode ter se aproveitado de discussões em fóruns para tornar canônica a especulação da vez. Em Death Note Relict, uma adaptação da série para longa-metragem, uma nova cena foi incluída na qual Ryuk conversa com um Shinigami sem nome. Por ter algumas características semelhantes com Light, muitos fãs acreditam que se trata do antigo Kira. Vai saber. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações para dar uma força pro canal.